Salmo 1, verso 1 a seguir, nos diz assim: Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua palavra medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiro de águas, o qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto ele faz prospera. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento leva. Pois que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos ímpios, mas o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. O que nos diz o Salmo 1, né, irmão? Conhecidíssimo de todos nós, é que aquele que anda nos caminhos do Senhor, ele não para fazer outra coisa. Ele não se detém. Quando Jesus disse assim, Jesus ora, já nos últimos momentos dele na terra, Jesus ora ao Pai pelos discípulos e depois ele ora por nós. Na hora que ele está orando pelos discípulos, ele diz: Pai, abençoa eles. Pai, eles estão no mundo, mas não são do mundo. É como nós estamos nesse mundo, mas do mundo não somos. Porque outrora éramos do mundo. Outrora nós andávamos no caminho dos pecadores, nos detínhamos na roda dos escarnecedores. Irmão, se eu falar para você onde eu parei, eu tenho vergonha de falar. Os caminhos aonde eu parei, os lugares onde eu me assentei, eu tenho vergonha de falar. Mas hoje, pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, nós somos livres. E nós não paramos mais lá. Passar, nós vamos passar. Porque é impossível você não passar. Só que nós não vamos nos deter lá. O máximo, o mínimo que nós podemos fazer é pregar a Jesus aonde quer que nós andemos. Independentemente da situação em que nós estivermos, andar nesses caminhos, invariavelmente você vai andar. Invariavelmente você vai passar por lugares e você vai ver pessoas em situações difíceis que talvez outrora você já se encontrou na mesma situação. E quando o salmista fala aqui que não são assim os ímpios, mas eles são como a moinha que o vento leva, ou como uma folha seca que o vento sopra, é porque o ímpio não tem prazer na lei do Senhor. E ter prazer na lei de Deus é algo que a palavra nos alimenta. Salmos 119, 105 diz que lâmpada para os meus caminhos é a tua palavra e luz para mim. Não é, pastor? E nós andamos, irmãos, conforme a palavra de Deus. Vivemos conforme a palavra de Deus. Se nós andarmos conforme a sua palavra, nós só vamos herdar o que é bom. Olha o que diz. Pois ele será como árvore plantada junto a ribeiro de água, que ele dá o seu fruto na estação própria. As suas folhas nunca caem. Quem dos irmãos aqui tem uma planta em casa? As irmãs quase todas têm, né? Existem plantas que dão flores 2, 3 vezes por ano. Mas tem umas abençoadas que só dá uma vez. Mas ela não falha. Você rega ela em janeiro, fevereiro, março, abril. Aí você já sabe, você falou, daqui um mês. Aí você poda as folhas secas, cuida. Quando ela brota, aquela flor é a coisa mais linda do mundo. Assim Deus faz com o crente. O crente que anda nos caminhos do Senhor, que medita na sua palavra,
que paga preço muitas vezes. Mas ele vive isso daqui como uma rotina do seu dia. Viver a palavra de Deus, irmã Lúcia, é como é a nossa rotina. Nós nos acostumamos, nós não conseguimos viver sem ela. Nós nos acordamos de manhã, e quando nós louvamos a Deus e nós oramos, a palavra dele já está conosco. Quando nós saímos, Senhor nos guarda, nos protege do homem mau, do laço do passarinheiro, e a palavra dele está abraçada conosco. E aonde quer, Mateus, que nós andemos, a palavra de Deus é o nosso escudo. Está do nosso lado para que nós possamos olhar e encarar o mundo de frente. Porque as dificuldades que o crente enfrenta, o ímpio também enfrenta. Só que tem uma diferença. O ímpio não vive isso aqui. Ele é como uma moinha. Ele é como o vento, como uma palha seca, que o vento leva para qualquer lado. O crente entra na adversidade, aí ele se lembra que o Senhor é o pastor dele. Que ainda que ele vague pela sombra da morte, lá naquela região mais tenebrosa, o Senhor está comigo. Aí ele anda, irmão Edson, por outros lugares. E o que foi lido aqui? Pelo pastor Edinael. Se você passar pelas águas, e você estiver nessa palavra, elas não vão te submergir. Se você passar pelo fogo, e estiver nesta palavra, a chama não arderá em ti. Por isso nós precisamos e devemos andar na palavra dele. A palavra de Deus nos fala lá no livro de Reis, que tínhamos um rei por nome de Ezequias, homem corretíssimo, e andava segundo a palavra de Deus. Segundo a Bíblia, Ezequias foi um dos reis mais justos que Israel teve. E ele viveu, e ele fez o que era, ele agradava a Deus. Porque ele vivia sobre a palavra. Qualquer decisão que Ezequias ia fazer, ele consultava o profeta, ele consultava Deus, para poder tomar suas decisões. Então a palavra de Deus diz que ele foi muitíssimo abençoado por isso. E foi bom aos olhos de Deus, e Deus se alegrava com Ezequias. E passou-se o tempo, e Ezequias vem a falecer, recebe um milagre da parte de Deus, vive mais 15 anos. Irmão, eu fico pensando, como é que o homem recebe o profeta em casa, e fala para ele, prepara tudo que você tem aí, porque você vai ser promovido a anjo. E aí o homem não tinha força nem para levantar, irmão. Mas a palavra de Deus estava, como diz Davi, ele guardou no coração dele. Aí ele diz, Senhor, lembra-te do teu servo. Né, Mandinero? Ele não cobrou nada de Deus, ele disse, Senhor, lembra-te de... Eu tenho certeza que nessa oração, Ezequias não cobrou de Deus, Deus me dá mais um dia ou dois de vida, não, ele disse, Senhor, lembra-te do teu servo, de que eu andei nos teus caminhos, e vivi a tua palavra. Nesse momento em que Ezequias está orando, olhando para a parede, as lágrimas descendo, Isaías já está lá no pátio. Deus fala com o profeta, volta lá, leva a minha palavra para ele, que mais 15 anos eu dou a ele. E tem, como os irmãos já sabem, era um homem que vivia a palavra de Deus. E aí chega o tempo em que Ezequias vai mesmo para a eternidade, parte, reina e parte. E se nós lermos lá no Salmo 128, a palavra de Deus vai dizer que bendito é o varão. Vamos ler lá, irmãos? Salmo 128. Olha como nos diz a palavra do Senhor. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerá do trabalho das suas mãos, feliz será e irá-se bem
A sua mulher será como a videira frutífera ao lado da sua casa. E os seus filhos como planta de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Você já percebeu que quando o crente ele é bem-aventurado, todos que estão ao lado dele participam? A palavra de Deus está dizendo aqui, ó. A mulher dele é como do lado, não está longe não, está em volta da casa dele. E os filhos como do lado, em volta da mesa. E Ezequias cumpre a risca, isso aqui. Só que muitas vezes, a palavra de Deus diz que os caminhos do homem não são os caminhos de Deus. Tem um louvor lindíssimo, né, que fala que os teus caminhos são maiores, bem maiores do que os meus. Né? E Ezequias cria, eu tenho certeza que ele cria o filho na palavra, ensinando, mostrando para ele como que tem que ser. Oh, você vai ser meu sucessor, Manassés. É assim, assim, assim e assim. E a palavra de Deus diz que Manassés foi terrível. Terrível. Reinou mais de 50 anos. Terrível. Fez tudo errado. Tudo que o pai fez de certo, ele fez de errado. Reinou, bagunçou, como diz por aí afora, adorou nos altos, fez tudo errado. E eu acredito que Deus olhava lá de cima e falava: o pai desse moço era tão bom. O pai desse moço tinha um coração tão generoso, tão voltado para mim. E olha o que ele está fazendo. E Deus deixou. 50, 55 anos aproximadamente, partiu para a eternidade. E aí o povo se alegra. Já pensou 55 anos aproximadamente de prova? Porque não era como hoje, irmãos, que o presidente tem 500 deputados, e se o presidente fizer alguma coisa e os deputados não quiserem, o deputado vai lá e aborta. Faz um impeachment, faz alguma coisa eles fazem. Às vezes eles estão no conchavo e não fazem nada. Mas naquela época, a palavra do rei acabou, não tinha ninguém para contestar. Era o rei pronto. E aí o povo cria uma esperança. Não está na Bíblia, mas presumo eu que o povo fala: puxa, depois de tantos anos, acho que agora vai melhorar o negócio para nós. Aí vem Amon. E Amon conseguiu a proeza de ser pior do que Manassés. Só reinou 2 anos. A Bíblia diz que ele foi infiel na palavra, não foi justo com Deus, fez o que era mal aos olhos do Senhor e não seguiu os caminhos do pai do seu pai. Era tão terrível que com 2 anos, os seus próprios servos ceifaram a sua vida. Mataram ele porque não suportavam mais. E aí o povo volta a se alegrar novamente, isso é uma conjectura minha. Mas aí quando os homens olham a linhagem de Ezequias, eles vão lá e encontram Josias com 8 anos de idade, não é isso, pastor? Não tem idade para Deus operar, não. Deus opera na vida da criança, se for preciso. E Josias, com 8 anos de idade, eu creio que ele tinha um tutor, um instrutor, para dizer: ó, Josias, você faz isso, você faz aquilo. Isso são a famosa conjectura, porque a Bíblia não explica diretamente isso. E Josias, ele começa a reinar. Ele não faz o que é mal aos olhos do Senhor, mas ele não desmancha nada do que ele tinha feito. Sabe por quê? Porque ele não aprendeu a palavra. O pai dele, que era para ser exemplo, não foi. O avô também, pior ainda, não foi. Ele não conheceu o bisavô. Quando Ezequias morre, Josias nem sonhava em nascer.
Irmão, se tem algo que a palavra de Deus diz assim, ó, ensina o teu filho no caminho em que, para que lá na frente ele... A minha netinha vai fazer 2 anos. Eu coloco ela no colo, eu começo... Ela gosta das músicas de... essas coisinhas de desenho, mas quando eu canto Pedro, Tiago e João no barquinho, meus irmãos, você precisa ver o sorriso. Quando eu canto para ela que havia um homenzinho torto, ela chega assim torta. Nós recitamos a Bíblia, nós louvamos, nós adoramos, porque eu tenho fé que a minha geração vai viver isso aqui. Eu tenho fé que a minha geração vai viver a palavra. Se amanhã ou depois alguma coisa não der certo, mas a minha parte eu estou fazendo. A palavra de Deus eu ensino. Dentro da nossa casa, nós, irmãos, os nossos filhos, nós estávamos lá na confraternização das crianças, irmão, meu coração quase saiu pela boca. Falaram assim, o Pedro vai cantar. Ele, não quero, bem caixinho. Eu falei, você não vai cantar, mas vai orar. E ele orou em voz alta, quem estava lá ouviu. O meu coração, irmã Lúcia, quase que saltou. Sabe o que é? É ensinar a criança. Insista, meu irmão, insista. Ah, eu não gosto, insista. É igual um remédio, um elixir amargo, que é bom para a saúde. A criança não mais dê assim mesmo. Dê de pouquinho, dê em conta-gota. Amanhã você fala de uma coisa, depois você fala de outra. Ah, mãe, eu estou cansado de Bíblia. Quando está cansado de Bíblia, então tome mais Bíblia. Ah, não tem outra coisa para me ler? Não tem. Hoje nós vamos falar sobre Davi. Aí eles gostam. Nós vamos falar o que de Davi? Nós vamos falar que ele matou. A Maluzinha eu pego, falo para ele, ó, o Davi pegou um pedaço de pau e bateu na cabeça do urso e o urso caiu. Ela morre de dar risada. Aí depois ele pegou outra madeira e deu uma pancada no leão, o leão caiu. E aí veio o gigante, ele pegou a pedrinha, rodou, ela fica fazendo assim comigo, ó. Rodou, aí ela faz assim na minha testa para me cair, para dizer que eu sou gigante. Ensine, meus irmãos, a palavra de Deus. Não deixe que a cultura do cristão morra por aí. Não deixe que o que você aprendeu de mais precioso se perca no tempo. Porque o que Manassés fez foi esquecer tudo que Ezequias fez e deixou para lá. E quando Amon morre, Amon não conheceu também o avô. Não tinha conhecimento. E aí Josias, com 8 anos, vai se prosseguindo o período dele. E a palavra de Deus diz que no 18º ano, olha só, no 18º, ou seja, ele já estava com 26 anos, ele estava no palácio e ele chamou Ilquias, que era o sumo sacerdote, chamou Safã e falou, ó, lá no templo tem dinheiro, tem ouro, vocês vão lá e pegam, que é para pagar os operários que estão trabalhando na obra. Ele estava tranquilo, porque ele não aprendeu nada, não estava fazendo nada a mais do que os outros fizeram, e ficou lá. E quando Ilquias começa com os sacerdotes, procurar o que tinha nos umbrais da casa do Senhor, no templo que tinha se derrubado, eles encontram muita riqueza, ouro, prata, e ele encontra a Torá. Encontram o livro da palavra de Deus. Irmão, se é nos dias de hoje que acontece algo tão importante, quem pegou aquilo ali, abraçava e falava, não, para o presidente eu levo. E Ilquias era o sumo sacerdote. Safã era o escrivão. Quem cuidava das leituras diárias do reino, quem lia as cartas, quem escrevia as cartas ditadas pelo rei, era Safã. Era uma posição 200 abaixo de Ilquias. Mas Ilquias, como homem de Deus que vivia essa palavra, não guardou a honra para ele. Falou, Safã, vem cá, que essa parte aqui te pertence. Vai lá e mostra para o rei. E aí quando ele chega lá, Josias chama ele, pergunta se eles fizeram, ó, paga todo mundo, paga os operários da obra, pago, tá bom, e aí? E aí, meu senhor, que Ilquias
achou o livro da lei do Senhor, lá no meio dos escombros. Alamandorácia. Ô glória! Aí a palavra de Deus diz, imediatamente Josias fala, então lê para mim. E você já pensou o quanto é lindo você ouvir dizer assim, ó, no princípio a terra era sem forma e vazia, pela primeira vez que você ouviu. E o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. No princípio criou o Senhor, e assim se fez. Haja luz, e houve luz. E o coração de Josias começa a inchar de alegria. Começa a crescer, porque ele não conhecia. Ele não sabia, ele não sabia o que era aquilo ali. E a palavra de Deus diz que quando Ilquias, quando Safã, lê a palavra de Deus para Josias, ele rasga suas vestes, chama os dois, que era quem estava mais próximo dele, e fala, agora, eu quero que esta palavra esteja aqui. Consulta o Senhor por mim, porque eu preciso ouvir quem manda. Eu preciso ouvir Deus. E a palavra de Deus nos diz que a primeira coisa que ele fez foi derrubar os altares que tinham levantado nos montes. E ele começa a botar ordem na casa. E quando se bota ordem na casa, irmãos, os enfermos são curados. Quando se bota ordem na casa, Deus batiza no Espírito Santo. Quando se bota ordem na casa, almas se rendem aos pés do Cordeiro. E aquele povo muda o semblante, você imagina. Quase 60 anos sem adorar a Deus, Raquel. Quase 60 anos na servidão, na escravidão. E após quase 60 anos, eles falam, agora nós vamos adorar a Deus. Agora nós vamos para o templo. Agora nós temos motivo para ir no templo, adorar e dizer que Ele é bom. Irmãos, é tão maravilhoso servir a Deus, que o escritor aos Hebreus diz assim que a tua palavra, Senhor, é como espada alguma de 2 gumes, apta para discernir. Irmãos, é uma coisa tão sublime, que quando fala nos 2 gumes, ela fala comigo, fala com você, mas ela vai lá em cima no trono de Deus. Esse gume, um dos 2 gumes, está ligado no céu. E quando nós falamos que essa palavra é apta para discernir, ela vai lá na divisão da alma e do espírito. Quem pode ir senão o próprio Deus? Que palavra é essa, irmãos? Que palavra é essa que acalma um coração sofrido? Que palavra é essa, irmão Edson, que chegou no homem lá no centro espírita, lá na Gaviões da Fiel, e falou assim, você é meu. Que palavra é essa, irmã Anísio, que chega lá no mato, onde ninguém conhece o Senhor. Aí o Senhor chega para o homem e fala, o Senhor precisa de Jesus. Aí o homem fica em pé, começa a chorar, se abraça com ele. Sabe o efeito da palavra? Sabe aquele efeito de você acordar com a dificuldade e olhar assim e dizer, não, espera aí, a palavra de Deus não é assim não, a palavra de Deus nos diz assim, ó, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Eu sou a porta, eu sou o bom pastor. Que palavra é essa? Quem tem essa autoridade para dizer que é a porta, que é o bom pastor, que é o lírio dos vales? Que palavra é essa que diz, outra palavra, eu me pergunto, qual outra palavra me diz que eu sou a ressurreição e a vida? E aquele que crê em mim, mesmo que esteja morto, viverá. Que palavra se opõe a essa que diz assim, olha, antes que houvesse dia, eu sou, e operando eu, quem impedirá? Que palavra pode se opor a esta palavra? Eu sou o caminho, eu sou a luz do mundo, eu sou a videira verdadeira e vós sois o ramo. Se tiver algum ramo errado, o Pai vai lá e tira ele, para que você dê mais fruto, ele vai te limpar. A palavra te limpa e você frutifica.
A palavra está limpa, limpa você e você visita. E quando você vai visitar com a palavra, nós vamos fazer uma visita. Nós estamos vivendo um momento abençoado. O pastor Eduardo saiu aqui com os irmãos no domingo. 3 almas para Jesus. Uma visita. Irmãos, é para nós glorificarmos de pé, porque tem lugar por aí que Jesus está lá fora. A palavra dele está esquecida lá pelos cantos. Mas nós ainda temos a oportunidade de agradecer a Deus por aquilo que Ele tem nos feito. Vivermos a palavra, Erivan, na essência dela. Porque quando nós vivemos na essência dela, na verdade da palavra, nós vamos passar por situações difíceis, mas ela jamais vai se apartar de nós. Amém, meus amados?